Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que diretamente para os nossos prazeres, Calcaia, nós estamos aqui para fazer como costumeiramente fazemos nos últimos anos, a nossa preparação para o mês da Bíblia, desse ano 2020. E eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, essa nossa apresentação com a oração que foi entregue a todos os nossos círculos bíblicos nesse folhetim há duas orações, antes de ler a Sagrada Escritura e depois de ler a Sagrada Escritura. Começando da nossa apresentação, vou rezar com vocês a oração antes de ler a Sagrada Escritura. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor. Segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja, enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira que vós pregastes. Ó Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor dos prazeres, rogai por nós. Então, meus irmãos, nós estamos vencendo esse ano 2020, um mês da Bíblia, vamos vivenciar o melhor, um mês da Bíblia de maneira diferente, com muitas coisas vivenciando nossa vida neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus. Diferente, mas não menos intenso. Nós queremos celebrar esse mês da Bíblia. O mês da Bíblia, nós vamos acompanhar a reflexão durante o mês da Bíblia pelas redes sociais. Nós temos aqui o Instagram dos Círculos Bíblicos. Nós iremos postar mensagens ao longo do mês de setembro no nosso Facebook da paróquia. A coordenação dos Círculos Bíblicos preparou o folhetim para entregar às famílias, aos participantes dos Círculos Bíblicos, com os roteiros dos encontros para serem celebrados em família. Os encontros são temos a oportunidade. Nós não podemos encontrar ainda com um círculo bíblico para estudar durante o mês da Bíblia, mas vamos fazer esses encontros com as nossas famílias, nas nossas famílias. Então, essa oportunidade que nós temos para aprofundar mais uma vez a palavra de Deus durante o mês da Bíblia, fazendo durante todo o ano os círculos bíblicos, mas no mês de setembro, de maneira especial, nós paramos a sequência do estudo durante o ano para nos dedicarmos ao estudo de um livro proposto por um grupo chamado Serviço de Animação Bíblica, o SAB. Então, essa é a nossa proposta para o mês da Bíblia. Como eu disse, diferente dos outros anos, mas não menos intenso. Celebrar o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, o mês de setembro, neste ano de 2020. E uma breve introdução, antes da gente passar ao conteúdo do mês da Bíblia. Nós não podemos esquecer dois alimentos importantes para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã. Quais são? A Eucaristia e a Palavra. Nossa vida cristã, ela se fortalece, nós nos alimentamos da Eucaristia e da Palavra para o fortalecimento da nossa vida cristã. Nesse contexto da pandemia do coronavírus, em muitas pessoas veio essa tristeza pela impossibilidade de comungar. Porém, nós temos um outro alimento disponível todos os dias. Não podemos dominicalmente estar na igreja para comungar, para tomar a Eucaristia, mas nós temos esse alimento da palavra todos os dias. Deus não deixa de alimentar o seu povo na palavra. A palavra também é alimento para a nossa vida cristã, para a nossa fé. Como exemplo desses dois alimentos para a nossa vida cristã, para a nossa fé, nós temos lá o exemplo dos discípulos de Emaús, aqueles dois discípulos que estavam se afastando de Jerusalém por causa da trágica morte de Jesus, decepcionados, frustrados, angustiados estavam, tristes,
covardes, medrosamente estavam se afastando de Jerusalém. E o forasteiro, o caminhante, para eles num momento desconhecido, começa a caminhar com eles. E eles são interrogados por aquele forasteiro que não conheciam ainda, que era Jesus. Eles demonstram toda essa situação difícil que estavam passando. Portanto, estavam fracos devido à frustração, à tristeza. Mas, à medida que trilham o caminho, duas realidades se apresentam aos discípulos de Emaús que vão fortalecer a sua caminhada. No final da caminhada, eles se sentam à mesa, o pão é partido e então eles reconhecem que ali era Jesus. É o símbolo da Eucaristia. Mas antes disso, os discípulos de Emaús são fortalecidos porque Jesus vai explicar as Escrituras que falavam sobre a sua missão. E enquanto Jesus explicava as Escrituras para os discípulos de Emaús, os corações daqueles dois discípulos ardiam, e isso eles testemunhavam. É o alimento da palavra. A palavra fazia arder o coração daquelas pessoas tristes, fracas, que precisavam ser alimentadas. Aqueles dois discípulos, alimentados pela Eucaristia, pela palavra. Lá no livro do Apocalipse, nós temos uma passagem que fala sobre o autor sagrado dizendo para que tomasse o livrinho, a palavra, devorasse, comesse. A palavra de Deus é alimento para nós. Nós temos essa oportunidade. Repito, não temos os que não têm oportunidade, a maioria dos fiéis, nesse tempo de pandemia, de se alimentarem da Eucaristia, tem a vasta oportunidade de se alimentarem do pão da palavra, pão da Eucaristia, pão da palavra. De uma forma ou de outra, nas duas maneiras, Deus não deixa o seu povo faminto. Deus alimenta o seu povo. E o pão da palavra, nesse mês de setembro de 2020, ele vem, o pão da palavra, do livro do Deuteronômio. A proposta desse ano de 2020, para o mês da Bíblia, é o estudo do livro do Deuteronômio. Vou falar aqui sobre o livro do Deuteronômio, baseado no livrinho preparado pelo Serviço de Nação Bíblica, sabe como prepara todos os anos. Então, a explicação é baseada nesse livrinho. Nós vamos praticamente fazer uma apresentação desse livrinho como estudo para o mês da Bíblia. Então, esse pão da palavra, a partir do Deuteronômio. Antes da gente explicar mais detalhadamente sobre o livro do Deuteronômio, a partir do livrinho do mês da Bíblia, recordando, o mês da Bíblia existe desde 1971. Acho que muitos já ouviram isso nos nossos círculos bíblicos, mas vale a pena a gente recordar. O mês da Bíblia teve origem em Belo Horizonte, Minas Gerais, para celebrar o aniversário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Naquele ano, 1971, foi proposto o estudo bíblico para preparar essa comemoração. Ao final, foi avaliado muito bom esse estudo durante todo o ano. Então, se propôs a celebração de um mês da Bíblia, mês de setembro. É algo que existe somente na Igreja do Brasil, não existe em outra parte do mundo, celebração do mês da Bíblia. Então, desde 1971, nós celebramos o mês da Bíblia. Foi cada vez mais se organizando. A Igreja no Brasil, através da CNBB, assumiu o mês de setembro como o mês da Bíblia. E o grupo que prepara o subsídio, propõe o subsídio, o estudo do mês da Bíblia, é o Serviço de Animação Bíblica, SAB, ligado às Irmãs Paulinas. Então, para recordar essa origem do mês da Bíblia. Eu gosto de pensar também no mês de setembro sobre a ligação do mês de setembro com os outros meses temáticos. Os meses temáticos quais são? O mês vocacional, tema da vocação. O mês de setembro, tema da Bíblia. O mês de outubro, o tema da missão. Por isso mesmo, meses temáticos. Eu gosto de pensar nesses 3 meses tendo uma ligação entre eles, como se uma tríade, né? Os 3 meses. Um mês ele está ligado ao outro, né? Quando a gente celebra
quando a gente reflete dentro da igreja, sempre um momento prepara o outro, um momento é consequência de um outro momento. Acontece também com os meses temáticos. No mês de agosto, nós celebramos as vocações. É um mês vocacional. É o tempo da gente refletir sobre o chamado que Deus faz a todas as pessoas. E Deus chama para uma missão. E a missão nós celebramos no mês de outubro, por isso mesmo o mês missionário. E entre o mês de agosto, o mês vocacional, e o mês de outubro, o mês missionário, nós temos o mês de setembro, que é o mês bíblico, o mês da palavra de Deus, o mês da Bíblia. Mês vocacional, chamado. O chamado, qual é o momento, qual é a instância que nos ajuda a pensar sobre o chamado que nós somos chamados? É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fala, é a voz de Deus. E Deus, quando Deus fala, Deus chama. E a palavra de Deus também nos ajuda a discernir qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Então, mês de setembro, na palavra de Deus, nós vamos descobrindo a nossa vocação. A partir da palavra de Deus, nós vamos discernir qual é o nosso chamado. Mas também na palavra de Deus, no mês de setembro, nós recebemos alimento da palavra de Deus para fortalecer a nossa missão. Deus nos chama para uma missão e nem sempre a missão é fácil. Às vezes vem a nossa missão como sacerdote, religioso, freira, como casado, leigo, engajado. Recebemos o chamado de Deus, a vocação, Deus deu a missão. Às vezes nós nos sentimos desanimados, nós queremos desistir, queremos cair, mas nós somos sustentados, fortalecidos em nossa missão pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá elementos para sustentar a nossa missão. Então, para a gente perceber essa ligação entre os 3 meses temáticos, o mês das vocações, o mês da palavra de Deus e o mês missionário, que é o mês de outubro. Nosso mês da Bíblia, 2020. Nós temos como proposta de aprofundamento no mês da Bíblia o livro do Deuteronômio. O livro Deuteronômio, ele está localizado em uma parte do Antigo Testamento chamado Pentateuco. São 5 primeiros livros da palavra de Deus, da Bíblia, o Pentateuco. Penta quer dizer, tem referência ao número 5. Nesse conjunto de 5 livros, é o 5º livro, livro do Deuteronômio. A tradução é estritamente segunda lei, mas dizem os estudiosos que essa tradução está um pouco equivocada, não está muito precisa, porque segunda lei daria a entender que houve uma primeira lei, a lei de Deus, depois uma segunda lei, ficou ultrapassada a primeira lei. Foi um erro de tradução, na verdade. A palavra Deuteronômio quer dizer cópia da lei, não segunda lei, cópia da lei. Então, no livro Deuteronômio, nós ficamos com esse significado, cópia da lei. Repetindo, 5º livro do conjunto Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra de Deus no Antigo Testamento. Esse livro, ele foi escrito em que contexto, que situação? Em 2 situações, 2 momentos muito difíceis para o povo da Bíblia, 2 exílios, que é o exílio. Exílio foi o momento em que o povo ele foi oprimido, escravizado, a terra foi invadida, a terra do povo da Bíblia, e esse povo foi levado para longe da sua terra, chamada exílio. Esse povo foi levado cativo. O primeiro exílio da Síria, os assírios levaram para longe o povo da Bíblia, da sua terra, e o exílio da Babilônia. Então, nesses momentos, o povo foi levado para a distância, sofreu bastante, longe da sua terra, sem terra para plantar, sem casa própria, nas dificuldades. Esse povo foi levado para longe da sua terra. Então, pensando nas situações difíceis, então, nesses 2 exílios, a palavra de Deus, esse livro do Deuteronômio foi escrito nesses 2
grandes momentos. O livro de Deuteronômio ele fala sobre digamos assim, uma retomada, uma longa caminhada. Após uma longa caminhada no deserto, o povo de Deus passou pelo deserto depois da escravidão do Egito. Esse povo está prestes a ingressar na terra prometida. Então, muitas orientações sobre como o povo vai viver na terra prometida. Então, o Deuteronômio fala sobre esse momento de instrução sobre como o povo deve se comportar naquela terra prometida. O povo tirado da escravidão do Egito, esse povo caminha pelo deserto sob a guia de Moisés e prestes a entrar na terra prometida por receber instruções. Como o povo deve viver, já que recebeu essa terra prometida desde o tempo de Abraão, prometida a Abraão e a sua descendência. Então diz nosso livro do mês da Bíblia. Uma das outras características do Deuteronômio são os mandamentos e preceitos que privilegiam a organização da vida comunitária e social, uma tentativa de construir uma sociedade justa. Povo que deve se organizar na terra prometida a partir de uma sociedade justa, povo iluminado pela lei e pela palavra de Deus. Para isso, o povo deve obedecer à lei a partir das 10 palavras, a lei a partir, nós conhecemos hoje as 10 palavras, os 10 mandamentos. A lei é esse conjunto dos 10 mandamentos ou das 10 palavras. O livro de Deuteronômio, ele está, como são prescrições, orientações para se viver na terra prometida, está organizada em 4 discursos, 4 momentos que o povo vai ser orientado por Moisés e seus líderes, como vai viver posteriormente na terra prometida. A palavra-chave que nós devemos guardar durante o mês de setembro, no mês da Bíblia, do livro de Deuteronômio, é a unidade. Unidade, mais uma vez, a unidade. Essa palavra é essencial para a gente compreender o livro de Deuteronômio. O livro insiste na existência de um só Deus, o Deus de Israel, de um só povo, de uma só lei, essa lei de Moisés, de uma terra e de um santuário, o santuário de Jerusalém. O povo está se estabelecendo em meio a povos que adoram vários deuses. Então corria-se o risco desse povo se desviar e adorar outros deuses, observar outras prescrições, se deixar orientar por outras leis. Então esse povo, ele tem uma unidade, tem um só Deus, porque Deus escolheu um só povo e a sua vida deve ser orientada por uma única lei que Deus entrega a Moisés e Moisés repassa ao povo. Esse Deus, o único Deus, elegeu um povo e propôs uma aliança com esse povo de Israel, povo eleito. Então, esse conteúdo do livro de Deuteronômio, essa unidade. Existe aquela expressão para mostrar essa unidade do livro de Deuteronômio. A passagem de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Escute, Israel. A palavra escute quer dizer Shema Israel, escuta. Javé é o nosso Deus, Javé é um só. Portanto, ame a Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Isso para mostrar esse desejo no livro de Deuteronômio, o povo pensar nessa unidade. Um só Deus, um só povo. Esse Deus, ele elegeu o povo, fez uma eleição e propôs uma aliança.
Deus caminha com o povo e o povo promete observar as orientações do seu Deus. Nosso livrinho do mês da Bíblia, ele está estruturado em 4 encontros, são 4 encontros. O primeiro encontro, ele trata da eleição e da aliança. Esse Deus que elegeu um povo, propôs uma aliança, um povo consagrado ao Senhor, como já lemos aqui a partir do Deuteronômio capítulo 6. Escuta Israel, escuta o povo consagrado ao Senhor. Deus elegeu, Deus se afeiçoou a esse povo que é um povo pequeno, uma porção escolhida por Deus. Deus não escolhe um povo forte, um povo frágil, pequeno. Basta a gente recordar como era constituído o povo da Bíblia. O povo da Bíblia, esse povo escolhido por Deus, o povo foi constituído a partir de pessoas fracassadas, pecadores, bandidos, povo explorado, tantas situações de fraqueza na vida do povo, e esse povo mesmo, as pessoas foram se juntando e formou o povo eleito, um povo frágil, um povo pequeno. Deus se afeiçoou a esse grupo, a esse povo pequeno e fraco. Então esse Deus elegeu, não porque era um grande povo, mas pequeno, frágil, na certeza de que na fragilidade o povo se deixaria guiar pelo seu Deus. Então esse povo consagrado ao Senhor para ser um sinal de Deus no meio do mundo. Deus escolheu esse povo. O primeiro encontro fala dessa eleição, dessa escolha que Deus faz e propôs essa aliança. Pede para que o povo escute o Senhor, chamar Israel, escuta Israel. O Senhor é o único Senhor, esse Deus que ama, que escolhe, constitui e sustenta esse povo. Esse povo deverá observar as leis, a aliança e lutar contra a idolatria. O que é a idolatria? É o povo se afastar da vontade de Deus, é o povo quebrar a aliança, essa aliança de amor que Deus fez com o seu povo. Nosso segundo encontro no livro de Deuteronômio, nós vamos meditar sobre a solidariedade para com o irmão necessitado. Desse segundo encontro surgiu o tema do mês da Bíblia. Na capa, o tema diz: abre a tua mão para teu irmão. Deus, para o autor do Deuteronômio, diz nosso livrinho, o ideal seria não existirem pobres em Israel, visto que o povo é chamado a ser fiel à aliança e a agir conforme os mandamentos, sendo essa a vontade de Deus. Deus propõe nessa aliança que o povo nunca se esqueça de amparar os mais necessitados, pedindo para que o povo não esqueça o seu passado, porque esse povo foi escravo, peregrinou pelo deserto, não tinha casa, foi um povo estrangeiro lá no deserto, foi um povo oprimido por outros povos. Então esse povo jamais deveria se esquecer dos mais pobres, os mais pobres representados pelos órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Essas 3 categorias, a palavra de Deus é enfática, devem ser protegidas. São categorias, símbolos dos mais pobres. Povo, para ser fiel à aliança, deve ser solidário aos mais pobres, deve proteger os mais pobres. Tanto que no livro de Deuteronômio existe a instituição do ano sabático. Que é o ano sabático? É o ano da libertação. Pede para que não se endureça o coração diante do pobre, do mais necessitado. Os escravos deveriam ser libertados, o campo deveria encontrar o seu descanso, as dívidas deveriam ser perdoadas. Então esse ano sabático, esse ano da libertação, para recordar essa preocupação que se deve ter com os mais pobres, para não endurecer o coração diante dos pobres. Tem essa parte do nome a partir do capítulo 15. Esse não endurecer o coração
a referência ao faraó lá no Egito. Quando o povo quis sair da escravidão, o faraó endureceu o coração, ou seja, oprimiu cada vez mais o povo, perseguiu o povo. E agora Deus pede para que o povo não endureça o coração, age de maneira diferente para com aquele que é oprimido, aquele que é mais pobre, com aquele que não tem o necessário para viver. Nosso terceiro encontro vai falar sobre a escolha que o povo deve ter. Deus propõe dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Deus propõe que escolha, pois, a vida, lá no capítulo 30 de Deuteronômio. Deus não pode impor ao seu povo a escolha da vida, mas faz tudo para persuadi-lo a fazer suas escolhas de forma acertada. Ao escolher a vida, o povo escolhe o Senhor, pautando os próprios passos em seus caminhos e se propõe a viver segundo os seus mandamentos. Então, nessa parte desse encontro, o aprofundamento será a respeito de uma escolha que o povo tem que fazer. O livro não tem a passagem dizendo que diante de ti coloco a vida e a morte. Cabe a ti escolher entre a vida e a morte. Mas a proposta, escolhe, pois, a vida. E essa palavra, para escolher entre o caminho da morte e o caminho da vida, ela não está longe de ti, ela está perto, ela está dentro do teu coração, consciência. Deus colocou no nosso interior a capacidade de escolher qual é o melhor caminho. O melhor caminho Deus já apresenta, o caminho da vida. Escolhe, pois, a vida. Por fim, o nosso quarto encontro, ele fala sobre a coragem que o povo deve ter ao entrar na terra prometida. Moisés, ele não ingressará na terra prometida. O nome fala da morte de Moisés. Moisés, ele contempla a terra prometida, ele vê a terra da promessa, mas ele não entra na terra prometida. E ele dá as orientações a Josué, que vai substituí-lo na liderança do povo, e ele diz que sejam fortes e corajosos, dizendo a Josué e as pessoas também que estavam escutando: o Senhor irá à sua frente, ser forte e corajoso, porque Deus vai à frente guiando o povo. O povo está para enfrentar outros grupos que estão habitando a terra. O povo vai batalhar, vai lutar para conquistar o seu espaço, conquistar a sua terra. A terra prometida, ela é conquistada a partir de lutas, batalhas. E os povos, como em outras passagens bíblicas, quando o povo se aproximou da terra prometida, mandou exploradores, pessoas para explorar a terra, averiguar a terra, como era a terra. Lá alguns disseram que os habitantes eram gigantes, pessoas fortes que habitavam a terra, não conseguiriam lutar contra esse povo conquistar a terra. E o povo ficou amedrontado, ficou como enfrentar esse povo. E Moisés, no finalzinho da sua vida, contemplando a terra prometida, ser forte, ser corajoso, não ter medo, tenha coragem. E essa coragem é da força humana? Não, porque Deus vai à frente. Quem vai batalhar pelo povo, vai batalhar com o povo, é Deus mesmo. Por isso não há motivo para covardia, não há motivo para medo. O povo deve enfrentar. Cabe ao povo ter coragem de se deixar conduzir por Deus, confiar em sua proteção diante dos inimigos e ter sempre no coração a certeza de que Ele nunca abandonará. Coragem, porque Deus não abandonará o seu povo. Coragem para conquistar a terra prometida. Então, meus irmãos, é um pouco do conteúdo do nosso estudo bíblico durante o mês de setembro, nesse ano de 2020. Nós, a partir desse estudo, já antecipando algumas conclusões com vivências para a nossa prática, para a nossa vida, como praticar os ensinamentos deuteronômicos, eu aponto algumas questões
E eu penso que esse livro pode nos ajudar durante esse mês, esse livro de Deuteronômio pode nos ajudar nesse mês de setembro para a nossa vida. Porque a palavra de Deus não é somente para ser estudada, refletida e meditada. A palavra que está dentro do nosso coração não está longe de nós, está dentro de nós, como diz o Deuteronômio. Essa palavra deve ser praticada. Então, algumas atualidades, algumas pistas e dicas para viver a palavra de Deus. O Deuteronômio fala sobre essa lei que o povo deve seguir, as orientações que o povo deve seguir para viver na terra prometida. Penso que nós podemos questionar durante o mês da Bíblia deste ano sobre qual é a lei que governa a minha vida. É a lei de Deus, ou eu vou criando leis, preceitos, orientações que vão guiando a minha vida? De fato, eu estou sendo submisso à lei de Deus? Quais são as leis, ou quais são as leis que governam a minha vida, ou a lei que governa a minha vida? É uma lei que vem de Deus mesmo, uma lei que eu vou criando, ou lei de outras pessoas, sugestões, orientações de outras pessoas que eu vou seguindo? Uma outra coisa, o livro, acho que vocês lembram disso, nossa reflexão fala sobre a unidade. Um só Deus. Escuta Israel, escute Israel. O Senhor é um só, a lei é uma só. Escuta a lei, grava a lei no coração, ensina a lei aos teus filhos. Então, esse livro, essa palavra unidade deve ficar marcada para compreendermos o livro de Deuteronômio. Nós podemos pensar sobre as nossas vidas dispersas, desorientadas. Às vezes nós vivemos interiormente tantas confusões, tantas dispersões, são tantas, são tantas solicitações, vamos para um lado, para o outro. Às vezes nos falta a concentração. Penso que muitas vezes nos falta, até para tomarmos decisões acertadas na vida, uma unidade interior. Às vezes reclama tanto de falta de concentração na oração, que pensa numa coisa, pensa em outra, não existe uma unidade interior. E nós também estamos vivendo esse tempo, um tempo de tanto egoísmo, cada um se preocupa com a sua vida. Estamos vivendo também tempos, e o nosso amado Papa Francisco, ele sempre vem repetindo isso, a vivência das fofocas que dividem grupos na igreja, dividem famílias, são conversinhas, são situações, divisões, dispersões. Viver a unidade interior, viver a unidade entre nós, porque nós temos um único Deus, nós temos um único Senhor, uma única palavra. Viver a unidade interior e viver a unidade entre nós. Penso que esse livro nos ajuda a pensar sobre esse caminho que devemos trilhar, o caminho da unidade, que é o caminho do amor. Depois, essa palavra, essa expressão emblemática do livro de Deuteronômio, marcante: escute Israel, Shema Israel. Nós vemos um mundo de vozes, de barulhos, a nossa dificuldade para escutar. Nós temos essa grande dificuldade. Somos muito dados a falar, e há tantos barulhos em nós, nós nos deixamos levar por tantos barulhos, e essa atitude da escuta, precisamos tanto escutar, primeiramente Deus, escutar o outro, a gente silenciar para escutar, porque eu penso muitas vezes, por que eu erro tanto, por que erramos tanto? Porque nós não escutamos, né? Somos muito precipitados, apressados, escutamos, falamos logo, daí somos muito apressados a escuta. Para escutar é preciso parar. E nós temos dificuldade no mundo pós-moderno, no mundo que nós vivemos das pressas, nós não paramos para escutar, cultivar em nós a atitude da escuta. Um outro elemento, por fim, como dica para vivenciar esse mês da Bíblia a partir do Deuteronômio, sobre esse caminho que Deus propõe. Põe diante de ti a vida e a morte. Existe até uma música do Padre Zezinho sobre essa passagem do Deuteronômio.
Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Não lembro bem o tema, o título dessa música, Padre Zezinho, mas depois vocês podem pesquisar. Coloque diante de ti a vida e a morte, Padre Zezinho. Na internet vai sair essa música, Pai. E até ela está também como proposta, meditação, no nosso livrinho. Essa música, Padre Zezinho, baseada nesse texto. Os caminhos da vida e da morte. Nós temos sentido muito de perto o cheiro da morte nesse tempo da pandemia do coronavírus. Escolher a vida. Tudo que se refere à proteção da vida, nós devemos escolher. Simples para o dia de hoje, pois muito atual que a gente deve escolher. Usar máscara, proteção da vida. Higienização, proteção da vida. Distanciamento social, proteção da vida. A morte, ela tem se aproximado muito de nós. E olha o que diz a palavra de Deus. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Mas Deus propõe, escolhe, pois, a vida. A nossa fé cristã, ela está a serviço da vida. Jesus confirma isso, leva à plenitude isso. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E não é só a vida do céu. A vida da terra, ela continua na vida do céu. Então, tudo que for para proteger a vida, todas as escolhas para proteger a vida, o critério para saber se realmente nós estamos vivendo a nossa fé é a escolha pela vida. Tudo que for para proteger, conservar, preservar a vida, tudo isso tem a ver com a nossa fé. Repito, a fé está a serviço da vida. Então, esse caminho que o Deuteronômio nos ensina a ver. Quando nós escolhemos a vida, nós seguimos a Deus, cumprimos a vontade de Deus. Quando nós escolhemos a vida, nós deixamos guiar pela lei de Deus. Nós nos apresentamos como um povo eleito, frágil, mas sustentado por Deus, medroso, mas coragem injetada por Deus em nós. Seja, pois, corajoso, de livro de Deuteronômio, para viver essa aliança. Povo eleito, povo escolhido, amado por Deus, para viver uma aliança de amor, vivendo a fé a serviço da vida. Eis a proposta para o estudo do mês da Bíblia, de setembro de 2020, em nossa paróquia, Nossa Senhora dos Prazeres, toda a igreja no Brasil, de modo especial, como apelo aos círculos bíblicos. Pedimos aos nossos coordenadores que incentivem as famílias dos participantes dos círculos bíblicos a vivenciarem o mês da Bíblia, entreguem os roteiros de estudo, esse folhetim simples, deem as dicas para que se possa estudar a palavra de Deus, continuar estudando a palavra de Deus em família, aprofundando aquilo que já se comenta nos círculos bíblicos, e agora fazemos não como círculos bíblicos, como de costume, mas em família. Mas se Deus quiser, daqui a pouco nós voltamos a encontrar como círculos bíblicos. Graças a Deus, esperamos uma boa vivência esse mês da Bíblia, que nós possamos vivenciar e praticar a palavra de Deus. Que Deus espera de nós a prática da palavra de Deus. Que nós sejamos prazeres como a mãe da palavra de Deus, como a mãe de Jesus Cristo, palavra do Verbo encarnado, palavra viva do Pai eterno. Nossa Senhora nos ajude a vivenciar bem esse mês da Bíblia, confiando também na intercessão de São Jerônimo. São Jerônimo, rogai por nós. Encerra a nossa apresentação com a oração, depois de ler a Sagrada Escritura. Ó Jesus Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio ao Senhor e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo ao Senhor e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço ao Senhor e vida vos adoro. Vos louvo, suplico, vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria,
lembrarei as vossas palavras e as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Uma boa noite, muito obrigado pela atenção, um bom sono, sonhe com os anjos.